Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipping Eletrônico, o programa que debate os principais assuntos da cidade, sempre com a presença dos vereadores aqui da Câmara Municipal de São Paulo. E hoje faremos uma edição especial. Vamos analisar e debater questões ligadas à sustentabilidade. Por isso, dois vereadores que integraram a Frente Parlamentar pela Sustentabilidade no ano passado, em 2015. Vamos apresentá-los, então. Do meu lado direito, ele presidiu a Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e ele é vereador pelo PV. Vereador Gilberto Natalini, seja bem-vindo e um feliz 2016, vereador. Para você também, para o meu colega Ricardo Yang, para os telespectadores da TV Câmara, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Ele presidiu a Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e também, salvo engano, foi o vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, não é verdade, vereador? Eu presidi a Comissão de Meio Ambiente no ano de 2014. É verdade. E olha só, agora para fechar o time do Clipping Eletrônico, o vereador Ricardo Yang do PPS, que curiosamente foi o presidente da Comissão de Meio Ambiente e foi o vice-presidente da Frente Parlamentar pela Sustentabilidade. Um feliz ano novo, obrigado pela presença, vereador. Feliz ano novo, Daniel, feliz ano novo, Natalini, e feliz ano novo para todos vocês que nos assistem nesse momento. Legal, você que está trocando os canais, parou no canal 7 da NET, que é o canal identificado como canal da Assembleia Legislativa, você não sabe como funciona o Clipping Eletrônico? Bem, nesse horário, de 1 da tarde até as 8 horas da noite, o canal da Assembleia Legislativa retransmite a programação da TV Câmara São Paulo. Os vereadores vão fazer análises de assuntos importantes relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade, temas que foram amplamente debatidos em 2015 e, naturalmente, vamos fazer uma projeção para esse ano de 2016. Tá legal? Bem, a primeira notícia é uma notícia que saiu no portal G1. Foi publicada em março de 2015. Tem manchete no ar. Prefeitura de São Paulo planta árvores no asfalto para escapar de calçadas e fios. Um breve destaque dessa notícia que foi publicada em março do ano passado, um projeto piloto da Prefeitura de São Paulo com o plantio de árvores no asfalto de ruas da capital tem dividido opiniões de moradores da Zona Leste e é alvo de críticas de especialistas em transporte. O prefeito Fernando Haddad afirmou que a medida é uma alternativa para ampliar a arborização sem afetar a circulação de pedestres na calçada e também a fiação. Fala do prefeito Haddad na ocasião. A cidade de São Paulo tem 1 milhão de árvores a menos em vias públicas. O nosso objetivo com essa iniciativa é buscar alternativas de plantio que levem em conta as calçadas estreitas e os fios são aéreos. Olha só, a gente começa essa rodada de análises com o vereador Gilberto Natalini. A gente separou essa notícia, vereador, para destacar um grande desafio da cidade para esse ano, que é a arborização. Quedas de árvores de um lado e falta de áreas verdes do outro. Como mediar esse conflito? Tem que plantar e tratar das árvores, não tem outro caminho. É plantar e cuidar daquelas que estão por aí. Na verdade, o poder público de São Paulo, a prefeitura, plantou pouquíssimas árvores em 2015, muito poucas árvores. Os 3 viveiros de produção de mudas de árvores ficaram o ano inteiro de 2015 sem plantar nenhuma árvore por falta de equipe. Isso é muito sério, muito grave. E a prefeitura achou por bem retirar árvores. Por exemplo, na Rua Maranhão, a prefeitura pretendeu tirar 35 árvores, porque alegando que elas estavam doentes. Nós contratamos um especialista em arborização que veio de Campinas, da Unicamp. Ele trouxe até tomografia para fazer nas árvores e constatou que das 35 árvores, na verdade, só tinham 4 que deveriam de fato ser removidas. Quanto às árvores no asfalto, foi uma experiência lá atrás, em março de 2015, que o prefeito começou, só que a reação foi tão grande que ele não deu continuidade em plantar árvore no meio do asfalto, que isso, na verdade, não é solução. Eu sou favorável a plantar muitas árvores, São Paulo precisa de árvore, é uma necessidade diante do aquecimento global, das mudanças climáticas, das ilhas de calor que a cidade tem, e cuidar das árvores para que elas não morram doentes em cima, matando ou prejudicando pessoas, é a minha opinião. Perfeito. Vereador Ricardo Yang, quando falamos desse desafio da cidade, esse desafio passa somente pelo poder público ou isso inclui também o munícipe? Porque muitos munícipes provavelmente gostariam de plantar uma árvore na sua calçada, mas nem sempre eles sabem. Foi uma ótima pergunta essa, Daniel. Quando nós falamos em plantar árvore, nós não podemos esquecer que nós estamos plantando árvores porque nós estamos em busca
de um serviço ambiental absolutamente fundamental na cidade, que é a melhoria da qualidade do ar, permeabilidade do solo e arborização também como melhoria do clima, do calor, da temperatura da cidade e do lazer. Então, nós estamos buscando vários benefícios com o plantio das árvores. E não adianta só plantar árvore, nós precisamos ter uma cultura do verde na cidade. E a grande contradição dessa gestão, e ela mostrou isso durante esses 3 primeiros anos, foi de que, de um lado, ela tem um discurso de arborização da cidade, do outro lado, uma ação de supressão dos parques, como foi o caso da supressão do Parque dos Búfalos, a não solução do Parque Augusta, a não solução do Parque da Vila Ema e assim por diante. Então, plantar árvores é necessário, mas também se plantar árvores sem estimular a municipalidade, o munícipe, a entender o que significa o plantio da árvore, estimular que o munícipe participe disso, envolver as comunidades e os conselhos no sentido de melhorar e preservar a arborização é tão necessário quanto plantar árvores. Agora, se planta no asfalto, planta na calçada, não é tão importante quanto que se plante e que esse plantio no asfalto seja evidentemente acompanhado de canteiros centrais. A crítica não é o plantio no asfalto, é o plantio sem canteiro central, que não melhora a questão da permeabilização do solo. Perfeito. Vereador Natalino, em alguma parte, qual é o grande desafio, então, para esse ano de 2016, de maneira direta, no que se refere à arborização? Não, meu desafio, meu convite, minha mensagem aos paulistanos é que a gente deve plantar muita árvore em São Paulo, escolher a espécie certa para o lugar certo, não pode plantar tudo em qualquer lugar, né? E fazer o plantio. Nós precisamos de muito mais verde na cidade de São Paulo para melhorar a nossa qualidade de vida, do ar, da permeabilidade, como disse o vereador Yang, e mesmo a questão da fauna, dos passarinhos, aqueles animais que vivem nas árvores. Então, o meu convite é para que a população plante, e um desafio ao senhor prefeito e à Prefeitura de São Paulo: plante mais do que fale. Plante muitas árvores e cuide das árvores da cidade. Antes de chamar a próxima manchete, vereador Ricardo Yang, qual região da cidade o senhor gostaria de ver com mais árvores? A Zona Leste, sem dúvida nenhuma. Nós gostaríamos de ver a Zona Leste com uma arborização muito maior do que tem e o fim da supressão das árvores na Zona Sul, feitas principalmente por loteamentos clandestinos, invasão de áreas de mananciais e assim por diante. Legal, olha só, eu vou chamar uma outra notícia, olha que curioso. Eu me lembro que em 2015, no ano passado, tanto o vereador Natalino quanto o vereador Ricardo Yang, ambos falaram e comentaram sobre esse tema em alguns programas aqui da TV Câmara. Saiu no G1 também a notícia de número 5, manchete no ar. Haddad propõe desconto de até 12% no IPTU de prédios sustentáveis. Daí uma breve informação. Prédios com teto verde, água de reuso e energia solar terão desconto. Eu nem vou me aprofundar muito, porque na rodada anterior eu comecei com o vereador Gilberto Natalino e agora eu começo com o vereador Ricardo Yang, do PPS. Esse projeto está em trâmite, vereador, já passou por algumas comissões. O senhor entende que esse tipo de estímulo pode mudar a realidade das edificações? Pode ser um marco ou ainda não? Ela pode ser enquanto uma ação complementar. Tanto a cota ambiental, que também está sendo discutida agora na lei de zoneamento, como os tetos verdes e os jardins verticais, são ações importantes, mitigadoras, principalmente das bolhas de calor, né, das zonas onde a gente tem uma concentração muito grande de concreto, mas não substituem a arborização e nem a permeabilização do solo. Então, essas medidas, elas são bem-vindas, mas elas não podem substituir uma ação robusta, consistente do poder público em melhorar em muito a arborização e o verde na cidade de São Paulo. Ou seja, um exemplo, uma construtora que adquire um imóvel com muitas árvores. Essa construtora faz um conjunto de prédios e, por essa razão, 50 árvores são cortadas. A compensação não pode ser feita por meio dessas paredes verdes ou telhados verdes, é isso? No ano passado, nós discutimos bastante isso na frente, também na Comissão de Meio Ambiente, que nós não podemos usar para compensação ambiental nem os tetos verdes, nem os jardins verticais, porque eles não oferecem os mesmos serviços ambientais
que a supressão daquelas árvores oferecia. E outra coisa também tão importante, as construtoras, elas vão privatizando o verde da cidade. Muitas vezes essa compensação é feita dentro do empreendimento e é vendido como parte do empreendimento, quando na verdade está se subtraindo do espaço público aquilo que deveria ser público. Então as compensações, elas têm sido bastante perversas e nós temos trabalhado, no ano passado insistimos numa CPI das compensações e continuamos trabalhando para a melhoria da lei das compensações, para que elas compensem serviços ambientais e não simplesmente as árvores isoladamente. O projeto também trata de água de reuso e energia solar, vereador. O senhor é um entusiasta de iniciativas como essa. Como isso pode ser aplicado no dia a dia do cidadão? Na verdade, essas iniciativas que estão propostas aí, que você está dizendo, elas já existem no corpo da Lei de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, que, por sinal, não é cumprido pela atual administração. Infelizmente, a constatação é essa. Muitos de nós, vereadores, fizemos proposta de IPTU verde. Nenhum de nós conseguiu emplacar projeto de vereador. Sempre existe um problema ou outro, um veto, uma coisa ou outra. Mas se a coisa vem para ajudar a somar, né? Se a iniciativa do projeto do prefeito é para somar na ampliação das alternativas ambientais de São Paulo, a gente, obviamente, concorda, apoia, desde que não substitua, ou, por exemplo, que os prédios de paredes verdes não substituam a obrigatoriedade de plantio de árvores, como já foi dito aqui. Então, se for uma coisa que vem a mais, é uma iniciativa que a gente tem que apoiar, não tem nenhum problema de concordarmos com isso. Inclusive, antes de começar o programa, a Juliana me informou, ela que produz esse programa, ela mencionou que o senhor, na casa onde o senhor vive, reside, o senhor adaptou um sistema de reuso de água, é verdade? Aproveitamento de água de chuva. Cada chuva forte que dá, eu recolho em casa 5.000 litros d'água, que eu uso para molhar também o jardim que eu fiz lá, que é grande também. Quer dizer, não é uma fazenda, mas é um quintal que tem, cada pedacinho é usado como jardim, como planta. Eu planto em muitas espécies e eu molho com essa água de chuva. E também plantei lá o minhocário para todo o lixo orgânico possível. Eu coloco no minhocário e transformo em adubo orgânico para usar nas nossas próprias plantas ou doar para quem queira, amigos e vizinhos que queiram usar o adubo. Mas essa não me parece uma tendência? As construtoras não têm pensado em alternativas para impactar menos o meio ambiente ou ainda não? Não, elas têm pensado, mas não as principais construtoras. Hoje existem tecnologias de construções sustentáveis muito avançadas. Então, questões de reuso, de saneamento, de unidades de saneamento para condomínios que devolvem a água quase que em condições potáveis, a questão dos tetos verdes, a questão da captação de chuva em tetos verdes que possibilitam tanto o reuso como a manutenção do verde. Bom, todas as tecnologias estão desenvolvidas, mas nós não vemos essas tecnologias aplicadas de uma forma competitiva. Um exemplo disso são os contratos da Minha Casa Minha Vida, que são todos caixinhas, são habitações dentro dos piores padrões de sustentabilidade, onde não se prevê o verde, não se prevê espaços para jardim, para hortas comunitárias, e exemplos como esse que o vereador Natalini trouxe seriam impossíveis nas áreas que estão sendo construídas habitações populares. Então, há um discurso sobre construção verde, mas o mercado ainda considera a construção sustentável um aspecto marginal da construção civil. Perfeito. Olha só, tem mais um assunto que foi amplamente debatido já mais para o final do ano de 2015, que tratou dos veículos elétricos e híbridos. Uma excelente notícia, saiu em novembro no site da Prefeitura Municipal de São Paulo. Manchete no ar. Veículos elétricos e híbridos são isentos do rodízio municipal e a medida se soma ao desconto de 50% no IPVA de veículos menos poluentes que foi sancionado pelo prefeito no mês passado, naturalmente em setembro de 2015 e regulamentado em outubro. E o objetivo é estimular a aquisição por parte do cidadão e também
a produção pela indústria nacional. Enquanto os veículos elétricos não emitem gás carbônico, os híbridos são até 40% menos poluentes que os carros comuns. Essa rodada eu começo com a análise do vereador Gilberto Natalini. Estamos no caminho certo? Estimular a compra e o uso dos carros verdes, mas ainda está muito caro, não, vereador? Dos carros elétricos, Eu procurei um carro elétrico para comprar. É mesmo? Está fora do meu alcance. O carro mais simples que eu encontrei, carro elétrico simples, carro popular, custa R$169 mil. Então, inviabilizou para mim. Então, a política do carro elétrico tem que ser uma política de governo federal. Política de quebra de imposto, política de outros incentivos de produção aqui no Brasil da tecnologia do carro elétrico. Isso tem que andar. Essas iniciativas são boas, né? O problema é a pessoa ter o dinheiro para comprar o carro elétrico, porque é muito caro, muito mais caro do que o seu similar a combustível. Mas nós podemos aqui na cidade aumentar a frota de trólebus, que não está sendo feito, né? Nós queríamos dobrar, triplicar a frota de ônibus elétricos aqui, porque o ônibus elétrico, além de ser silencioso, ele não emite nenhum tipo de gás de efeito estufa. Agora, os carros particulares, o que a prefeitura pode fazer, eu acho que isso sim, é incentivar, como existe em outras cidades, frotas de carros compartilhadas. Você chega num lugar, você pega um carro elétrico, você paga um pequeno aluguel, vai para outro canto, aquele carro vai servir a outra pessoa, como tem em outras capitais do mundo. Mas, de qualquer forma, essa isenção e esse incentivo é uma coisa que a gente tem que saudar e tem que louvar, porque é uma iniciativa a favor. Nós não podemos fazer nenhum tipo de crítica a tudo que for a favor a isso. Legal. Vereador Ricardo Yang, temos visto alguns táxis verdes em São Paulo. Na verdade, não são carros elétricos, são os carros híbridos que funcionam com eletricidade e também com combustível fóssil. Mas falta a frota de transporte público da cidade ser verde, não? Porque, como disse, bem lembrou o vereador, temos alguns trólebus, mas que não atendem a cidade inteira. Exato. O problema dessas medidas não são a sua falta de oportunidade. Elas realmente são oportunas, são necessárias. O problema dessas medidas é que elas são tomadas com uma visão muito mais mercadológica do que uma ação efetiva. Agora mesmo nós estamos discutindo a licitação dos ônibus na cidade. Um dos grandes problemas da licitação do ônibus é a frota de transporte público não ser com biodiesel. Nós temos a frota dos automóveis públicos, né? Por que todos eles não são pelo menos híbridos ou elétricos? Então, não adianta apenas uma lei, a lei é bem-vinda, como disse o Gilberto Natalini, mas se nós não tivermos uma política efetiva de substituição das frotas que estão ao alcance do poder público e das ações nas licitações que o poder público pode garantir em edital, nós não vamos avançar na mudança cultural na cidade. Eu já peguei várias vezes os carros híbridos, eles têm enormes vantagens em relação aos carros convencionais, inclusive o flex, mas não há a cultura da substituição. E como disse o vereador Gilberto Natalini, apenas o topo da pirâmide pode se utilizar desses veículos. Legal, vamos retomar esse assunto. Chegamos ao final do primeiro bloco aqui do Clipe Eletrônico. Uma rápida parada, são apenas 3 minutos, daqui a pouco a gente volta. Até já! Olá, estamos de volta com o Clipe Eletrônico, hoje debatendo os assuntos relacionados à sustentabilidade na cidade. Comigo, o vereador Gilberto Natalini, do PV, e também vereador Ricardo Yang, do PPS. Olha só, tem uma notícia que estampou as páginas dos jornais e também as capas dos portais de notícias, que é a questão das sacolinhas plásticas. Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque me parece que as pessoas, de fato, acabaram aderindo a esse novo projeto, essa iniciativa. Existe a sacola verde e a sacola cinza. Mas vamos chamar a manchete, porque a notícia é de número 4, manchete no ar. Consumidor terá de separar lixo entre sacola verde e cinza em São Paulo. E essa notícia saiu na Folha em janeiro de 2015, portanto, há um ano. Tem um breve destaque aqui. A Prefeitura explicou que haverá uma sacola verde para lixo reciclável como metal, papel, plástico e vidro, e uma cinza
destinado ao descarte de lixo comum, como restos de comida, papel higiênico, bitucas de cigarro, fraldas e lâmpadas. Claro que a discussão foi especialmente em relação à cobrança por parte dos supermercados, mas em meio a muita discussão, as novas regras passaram a valer. Houve um avanço na avaliação do senhor? A população aderiu, tem feito a parte dela, ou é difícil avaliar? Eu acho que o próprio poder público impede que a população faça a sua parte. Por quê? Porque existe um lobby fortíssimo da indústria de plásticos para que as sacolas sejam dadas de forma gratuita nos supermercados. Essa casa já votou uma lei proibindo a entrega gratuita das sacolinhas. Essa lei foi derrubada, foi substituída por essa nova iniciativa da Prefeitura, que avançou, nós temos que concordar que avançou, mas não elimina a questão do saco plástico. A grande revolução é quando nós usarmos a máxima do Mahatma Gandhi, seja você o mundo que você deseja mudar. Se nós desejamos reduzir a deposição de plástico no sistema, por todos os problemas que o plástico tem, nós precisamos nos acostumar a ir nos supermercados com as nossas próprias sacolas. Se eventualmente esqueceu, tem uma compra de conveniência para fazer, compra. Se paga o ônus de ter se esquecido. Senão nós não vamos jamais mudar o hábito. Então, eu acho que ter se concentrado as sacolinhas de plástico na forma de sacolas reutilizáveis foi um passo, mas não suficientemente estimulante para que o consumidor mudasse o seu hábito, como de fato estava mudando. Antes dessa decisão da Prefeitura, os consumidores já estavam levando as suas próprias sacolas, etc. Carregando em caixas. E aí se acomodaram novamente. Então, houve um retrocesso. Concorda com o seu colega? Olha, eu acho que o vereador Yang tem razão. O plástico é a praga do mundo moderno. O plástico demora até 200 anos para se dissolver na natureza, se dissolver. Então, você ter uma política para impedir de jogar plástico na natureza é muito importante. É muito importante, né? A garrafa PET, as informações que a gente tem é que quase 60% da produção já é levada novamente para ser reaproveitada. Então, de cada 100 garrafas PET, 60 voltam, né? 40 precisam voltar, mas já houve um avanço enorme. No caso da sacolinha, a sacolinha não voltava, a sacolinha era jogada, voava para todo lado. Você vai no arredor de São Paulo, em áreas de mata, você tem sacolinha pendurada nas árvores para todo lado. Entupia bueiro, enfim. Então, eu votei favorável à lei da sacolinha aqui, porque eu acho que a gente devia dar um fim a essa farra de boi de esparramar plástico na natureza. Agora, na hora de regulamentar a lei, é que houve aí toda uma problemática, e foi o que o vereador Yang disse, que a regulamentação, de certa forma, atrapalhou um pouco o comportamento das pessoas. Hoje, tem muita gente insatisfeita com a lei, né? Só que, na minha opinião, a lei não pode voltar atrás, ela tem que ser aprimorada e caminhar para banir essa sacolinha comum do meio ambiente. Mas se tem gente insatisfeita, o debate continua? Sim. Em relação às sacolinhas? Eu acho que o debate continua, mas como disse o vereador Natalini, nós não podemos retroceder. Conseguimos diminuir o descarte, garantir, ou pelo menos pretende-se garantir o descarte dessas sacolas cinzas e verdes nos lugares apropriados para reciclagem, mas não é garantia porque enquanto não muda o hábito do consumidor, não mudará essa realidade ambiental que o vereador explicou também. Essa é a tônica do debate. A mudança de comportamento, é isso, vereador? Isso está na base de qualquer debate, né? Aliás, o grande desafio hoje é como que nós continuaremos consumindo, quando eu digo nós, eu digo os seres humanos, consumindo de uma maneira que a gente destrua menos os recursos naturais e o meio ambiente do planeta. Esse é o desafio do ser humano para o século XXI, inclusive nas questões econômicas, porque também nós não queremos parar de produzir, de consumir e fazer as pessoas ficarem sem renda, sem salário, sem emprego. Não se trata disso. Então, essa discussão é que nós precisamos, a gente faz muito aqui na Frente de Sustentabilidade, na Comissão de Meio Ambiente, alguns vereadores preocupados com isso, a gente sempre leva esse debate para que a sociedade nos ajude a achar o caminho correto.
Perfeito. Vamos virar a página. Tenho mais uma notícia. Saiu há menos de 2 meses. No início de novembro, olha só, a Juliana separou, saiu no site da Câmara Municipal. É a notícia de número 7. Tem manchete no ar. Revitalização do Vale do Anhangabaú é debatida pela Frente Parlamentar pela Sustentabilidade. E um rápido destaque. A revitalização foi debatida pela Frente Parlamentar pela Sustentabilidade e esse projeto foi orçado em R$100 milhões e prevê melhorias para o local. Só que moradores e ativistas se posicionaram contrários à proposta. Eu nem vou explicar mais, porque eu estou aqui com um vereador que presidiu a frente, o vereador Gilberto Natalini. Por qual razão os ativistas se posicionaram contrários ao projeto, vereador? Olha, veja bem, é unânime, todo mundo concorda que o Vale do Anhangabaú, que é o cartão de visita da cidade de São Paulo, junto com a Paulista, mas o viaduto do Chá, o Vale do Anhangabaú, é um grande cartão postal de São Paulo, não pode continuar a ficar como ele está, certo? Quer dizer, praticamente ele está no abandono. Nem a zeladoria é feita direito no Vale do Anhangabaú. A gente anda por ali, a gente sente até uma certa vergonha, em nome da cidade, de ver o Vale do Anhangabaú naquela situação. Para melhorar o Vale do Anhangabaú, o projeto inicial, que foi da arquiteta Rosa Clias e do Jaime, ele não foi terminado, é um projeto inacabado, que ele foi ganho num concurso público e até hoje não foi dado finalização. E o Vale foi, como eu disse, a sua zeladoria foi deixada de lado. A prefeitura vem agora numa boa intenção de transformar o Vale num lugar decente, né, para a cidade, para todos nós e para quem vem para cá, e na verdade o projeto que ela fez foi desconsiderar todo o projeto anterior e implantar um novo projeto absolutamente diferente daquele que tinha. Não se apropriou de nenhuma sugestão daquele projeto inicial? Nada. Aquele projeto vai ser todo botado abaixo, vai ser todo... por exemplo, vão tirar lá 80 árvores. Aliás, já tiraram. Há pouco tempo atrás já tiraram ali da frente do Correio várias árvores grandes. Tiraram as árvores. Vão tirar 80 árvores, vão fazer um espelho d'água com chafariz, um grande espelho d'água, e vão colocar ali do lado. Quer dizer, é um outro projeto que vai custar 100 milhões. A população veio aqui, os representantes do Vivo Centro, das entidades aqui da região toda central, e acharam que com muito menos dinheiro você poderia dar término àquele projeto inicial, que não foi terminado, e cuidar da zeladoria. Quer dizer, dar um tapa ali de modernidade e cuidar da zeladoria seria o suficiente para que o Vale do Anhangabaú voltasse a ser aquilo que ele foi, que nós conhecemos no passado. O grande cartão postal da cidade de São Paulo. Eu vou reproduzir, vereador Ricardo Yang, uma fala do Carlos Betel, que é morador do centro há mais de 10 anos. Para ele, o orçamento das obras é muito alto. Ele acha que você consegue recuperar o Vale do Anhangabaú gastando menos. O senhor compartilha também com essa ideia? Eu compartilho. Eu acho que os engenheiros da prefeitura, na sessão da frente parlamentar, tiveram muita dificuldade de explicar esses custos. E, ora, eles diziam que era uma reforma total, ora eles diziam que era uma adaptação do próprio projeto original. Não havia um grande consenso e, claramente, eles estavam sob pressão política, porque essa obra, mais uma vez, ela tem uma ambição mais política do que de efetivamente entregar para a cidade um Anhangabaú revitalizado. E o grande problema que nós discutimos na frente foi de que por que nós vamos fazer mais essa obra se nem a obra original foi terminada, e a zeladoria dos parques é uma tristeza aqui na cidade. Nós estamos vendo a maioria dos parques aqui se deteriorarem. Então não adianta, de novo, investir recursos para depois largar o Vale do Anhangabaú, ou Deus dará, como estava, né? E provavelmente esse ano continuará estando. Então, a nossa preocupação é, mesmo que o projeto fosse razoável, mesmo que os recursos investidos fossem razoáveis, não dá para se fazer nenhum investimento mais em parques se não se revitalizar e não se cuidar dos parques que nós temos. É que a população está carente dos parques, ela quer ver a cidade bonita, e ficar se fazendo obra sem manutenção e acompanhamento é só piorar o problema, não é melhorá-lo. Perfeito.
Obrigado, vereador Ricardo Yang. Olha só, engraçado que eu peguei uma frase aqui desse morador do centro. A iluminação está boa, o piso precisa de alguns reparos e precisa de limpeza. Isso já dá o brilho que o Anhangabão merece como berço da cidade. Registro feito, então, da fala do Carlos Betel. Olha só, já que ele falou que a iluminação está boa, tem uma notícia que também saiu no site da Câmara Municipal de São Paulo. É a notícia de número 6, em um assunto que foi tratado pela Frente Parlamentar pela Sustentabilidade no ano passado. Manchete no ar. Iluminação de LED é debatida pela Frente Parlamentar pela Sustentabilidade. Eu separei aqui, claro que os vereadores vão explicar melhor, mas eu só separei a informação que fala dessa iniciativa. A Prefeitura de São Paulo concedeu à iniciativa privada toda a gestão e renovação do sistema de iluminação pública de vias e espaços públicos. E o modelo escolhido foi o da parceria público-privada, e a concessão terá um prazo de 25 anos. Bem, para que o público entenda, vereador, quais são as vantagens da modernização da iluminação da cidade? Porque isso não se aplica somente à qualidade da iluminação, porque o LED é muito melhor. A cidade ganha em outros aspectos, como, por exemplo, segurança. Evidentemente, a iluminação é chave na cidade de São Paulo, ela está ligada ao melhor uso do espaço urbano, está ligada à questão da segurança e, evidentemente, a energia é um quesito importantíssimo dos custos públicos da cidade. Então, a mudança da iluminação para LED e os novos equipamentos serão utilizados, racionalizando o seu uso, são bem-vindos. A grande discussão é a natureza da PPP. Eu, particularmente, sou favorável a parcerias público-privadas, porque quando o setor público não tem recursos, evidentemente, os recursos do setor privado são bem-vindos e, desde que sejam remunerados adequadamente, não há problema nenhum. O grande problema que se apresenta nessa parceria é o período e o valor. Porque nós estamos falando de uma única concessionária para a iluminação de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Se alguma coisa ocorrer com essa concessionária, nós podemos ter uma pane no fornecimento de iluminação aqui absoluta. Além disso, a concessão por um período tão longo. Então, essa concessão ela precisaria ter sido feita com várias concessionárias, né, como é o caso, por exemplo, do lixo, e precisaria ser por um período menor, porque se eventualmente ela não frutificar, ela pode ser renovada no decorrer do tempo. Compartilha do pensamento do vereador Ricardo Yang? O modelo precisaria ter algumas alterações? Em primeiro lugar, a proposta de trocar as lâmpadas de São Paulo por LED é uma proposta que conta com a minha total aprovação, que é uma forma mais moderna, no começo mais cara, mas depois a economia de energia, a durabilidade da lâmpada dá a economia a médio e longo prazo. Então, esse é o primeiro ponto. A forma como a Prefeitura fez a PPP, nós trouxemos aqui, logo no começo da proposta, veio aqui o responsável e ele explicou um pouco como ia ser feita. A gente levantou uma série de questionamentos para ele, eu, o vereador Yang e outros vereadores que estavam ali na hora, e pessoas também, empresários, sociedade civil, que ele ouviu, mas ele não modificou. Então, o que é que aconteceu? Foi para o Tribunal de Contas do município no final do ano passado, e o Tribunal de Contas do município suspendeu o processo de licitação por encontrar uma série de problemas lá na parceria público-privada. E aí eu quero dizer que nós aqui da Câmara fizemos um movimento importante, com o qual o governo não concordou, de trazer esse processo de PPP, fizemos um projeto de lei, de trazer esse processo de PPP aqui para a Câmara Municipal, para que os vereadores pudessem ter um olhar mais detalhado do que estava sendo proposto. Afinal de contas, é um projeto de mais de 7 bilhões de reais de custo por um período aí acima de 20 anos, e a gente achou, por todas as PPPs importantes de São Paulo passaram pela Câmara, foram avaliadas aqui. A gente achou que essa também deve passar aqui pela Câmara para a nossa avaliação. E é interessante, Daniel, porque nós estamos na gestão que rompeu o contrato com a Controlar.
alegando que a Controlar, que era a empresa responsável pela verificação das emissões, era monopolista e tinha o poder absoluto sobre o controle das emissões, e alegando isso rompeu, dizendo que iria fazer uma concessão de várias outras concessionárias para fazer o mesmo serviço. No caso da iluminação, está fazendo exatamente aquilo que ela criticou no caso da Controlar. Então, essas contradições precisam ser esclarecidas. Esse é um tema que certamente deverá ser amplamente debatido nesse ano aqui na Câmara Municipal. Um dos mais importantes. Certamente. Bem, estamos chegando ao final do programa, mas é fundamental que a gente toque uma situação um pouco delicada, um assunto triste que vive a cidade de Mariana, em Minas Gerais, né, vereador? Eu gostaria que os senhores, enfim, fizessem uma breve análise dessa situação que passou a cidade mineira de Mariana, mas também que lição uma cidade como São Paulo pode tirar dessa situação. Começo com o senhor, vereador Gilberto Natalini. Bom, nós ficamos muito entristecidos com o que houve, né? Com os problemas das famílias, dos seres humanos que foram atingidos, que tiveram os seus bairros praticamente varridos por aquela lama tóxica, e o problema ambiental que causou, né, no entorno do Rio Doce, que é um rio importantíssimo, tanto para Minas como para o Espírito Santo. Quer dizer, eu acredito que vai mais de 10 anos para recuperar aquilo, se recuperar. É muito grave a quantidade de veneno, de metais pesados, de problema que foram jogados ali. E isso, uma barragem daquela depende fundamentalmente do governo federal, a fiscalização daquilo, a autorização para funcionar, a recalcitragem técnica, vamos dizer, que tem que ser feita ali, é governo federal. O governo do estado tem uma parte e o prefeito e a prefeitura de Mariana praticamente não apitam nada nesse caso, né? Então é a maneira da gente ver como o município, que é onde moram as pessoas, sofrem por falta de competência dos órgãos que deveriam ver aquilo, porque a empresa é uma empresa multinacional Samarco, australiana, né, que pegou lá uma parte da Vale do Rio Doce, e o governo federal, eles deixaram a empresa se romper, né? E o pior, a barragem se romper. E o pior é que existe aí questões de poder ter rompimento de... Parece que a situação das barragens no Brasil estão muito assim assemelhadas com o que aconteceu ali. Para nós que somos ambientalistas, que trabalhamos a duras penas para preservar o meio ambiente, qualidade de vida, bem-estar das pessoas, é quase que uma facada no coração, um evento como esse que aconteceu em Mariana. Eu estou triste até agora. Certamente. Muito triste. Também, vereador. Para finalizar o comentário do vereador Yang, as realidades, claro, são muito distintas, mas entra ano e sai ano. Tragédias ambientais desse tamanho continuam acontecendo no Brasil, né, vereador? Não só continua acontecendo, enquanto nós ignorarmos que a população está se tornando cada vez mais urbana, e nós temos que tomar medidas radicais no sentido de prevenir a cidade em relação às consequências das mudanças climáticas e acidentes ambientais, nós vamos ver essas tragédias se repetindo. Acabamos de participar no final do ano passado da COP em Paris, e um dos temas da COP, um dos mais importantes, é sobre mitigação e adaptação das cidades a essa nova realidade ambiental. Isso inclui o recálculo das bases técnicas em que uma série de procedimentos eram feitos. Então, por exemplo, no caso de Mariana, aquelas barragens provavelmente estavam sob especificações técnicas que caducaram à luz das mudanças, das pressões adicionais. Hoje, nós temos uma alternância entre chuvas intensas e períodos de estiagem intensa. Essa é uma das características do século XXI. Então, as barragens estão sendo feitas no sentido de suportarem o peso de águas em grande concentração. As cidades estão preparadas para mitigar os riscos de inundação ou armazenar água para poder passar por períodos longos de estiagem. Quais são as medidas de adaptação que estão sendo criadas nas cidades para que nós possamos resistir melhor às mudanças climáticas, como, por exemplo, a poluição progressiva do ar,
que aqui em São Paulo, pela segunda vez, no relatório do Dr. Saldiva, mostra as consequências e as fatalidades que nós temos em função da poluição do ar. Então, esses são novos critérios que os gestores das cidades precisam estar conscientes, e esse ano é um ano eleitoral e não há como os candidatos não colocarem a questão da sustentabilidade como o centro da pauta de seus programas para a cidade. Importante bate-papo, debate em alto nível hoje aqui no Clipe Eletrônico, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Sintam-se convidados para uma nova edição. Vamos continuar a debater no Clipe Eletrônico as questões relacionadas a meio ambiente, sustentabilidade e ecologia, tá legal? Vereador Gilberto Natalini, muito obrigado pela participação. Sua saudação final ao nosso público. Tem um verso de samba, Bloco do Eu Sozinho, que diz: aplaudam quem sorrir, trazendo lágrimas no olhar. Então, esse 2016, eu quero dizer aos nossos telespectadores que, embora nós brasileiros tenhamos lágrimas no olhar, a gente precisa sorrir, precisa acreditar, precisa ter esperança que o Brasil vai ser um dia o Brasil dos nossos sonhos. Bom 2016. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Quem quiser se comunicar com o vereador Gilberto Natalini é muito fácil. O e-mail dele é nataline@nataline.com.br e o telefone do gabinete é o 3396-4405. Agora, a saudação final e o meu agradecimento ao vereador Ricardo Yang, do PPS. Muito obrigado pela participação aqui no Clipe Eletrônico. Volte mais vezes ao programa, vereador. Sua saudação ao nosso público. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, vereador Natalini, grande companheiro aí das causas ambientais. Eu queria desejar um 2016 para todos os nossos telespectadores com muita determinação para mudar o quadro ambiental da cidade. Não é possível que continuemos ignorando a importância do meio ambiente para a qualidade de vida do paulistano. Esse ano será, como eu já disse, um ano eleitoral e nós temos a opção de fazer diferente. Nós temos a opção de escolher programas de governo para a cidade que tenham a questão da sustentabilidade, do verde, da qualidade de vida como centro das propostas das futuras gestões. Então, eu saúdo os paulistanos e tenhamos um ano de 2016 muito mais estimulante sob o ponto de vista da discussão da sustentabilidade na cidade. Legal, então quem quiser se comunicar com o vereador Ricardo Yang é muito fácil. O e-mail dele é ricardoyang@câmara.sp.gov.br e o telefone do gabinete é o 3396-4681. Tá legal? Bem, infelizmente não temos mais tempo. O Clipe Eletrônico de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana debatendo os assuntos importantes de São Paulo. Tá legal? Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.